Olá, seja muito bem-vindo a mais um Alesp Conecta. Hoje vamos discutir projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados que visa flexibilizar as relações jurídicas no período de pandemia. Eu recebo aqui na Rede Alesp a doutora Bruna Kuzumoto, que é especialista no assunto. Nós vamos conversar bastante sobre isso. Doutora, seja muito bem-vinda à Rede Alesp. Obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade de poder estar esclarecendo um pouquinho. Doutora, vamos começar explicando um pouquinho como é que é esse texto aí que tramita na Câmara dos Deputados, que prevê uma flexibilização nas relações jurídicas, pelo menos aí até 30 de outubro, não é isso, doutora? Esse projeto de lei que foi criado pelo Poder Legislativo, ele veio com a intenção de intervir nas relações privadas. E por que ele veio fazer isso? Já que existem inúmeras leis, né, que já regulamentam esses contratos, essas relações jurídicas entre as pessoas. Pois bem, com a pandemia, muita insegurança jurídica se gerou. Por quê? Antes eu tinha um dinheiro contadinho para pagar o meu aluguel, eu tinha um dinheiro contadinho para pagar alguma prestação do carro, e com a pandemia eu tive uma redução, ou eu fui proibida de exercer a minha atividade, um fechamento do meu comércio, e começou-se as brigas, porque o locador e o locatário não queriam negociar, o credor e o devedor não tinham como negociar, e as pessoas começaram a entrar com muitas ações no judiciário. Diante dessas atitudes, começou a ter o quê? Indecisões pelo Poder Judiciário, tanto a favor do locador, quanto do locatário, do devedor e do credor, e gerou-se uma enorme insegurança jurídica. Como uma forma de controlar isso, o Legislativo falou, peraí, acho que devemos... E aí criou esse projeto de lei, tentar intervir nessas relações como uma forma de tirar um pouquinho do direito do credor e do locador, e também não deixar também uma situação um pouco, uma lacuna, um vazio nessas situações, não tirar um pouquinho também desse poder do judiciário e tentar forçar de uma forma legal que as partes entrem no acordo. Por quê? Se não tiver um acordo, vai cair nos artigos previstos desse projeto de lei, e aí sim vai ser aplicado a vontade de um terceiro ativo e não das partes. Por isso que eles criaram esse projeto de lei. Doutor, interessante, né? Seria mais ou menos que uma regulamentação ou talvez uma mediação, porque no começo da pandemia a gente via já que surgiam bastante dúvidas, né? E eu acho que agora a situação se apresenta na prática, porque muitos comerciantes estão em dificuldade. Seria essa forma de mediação, de chegar ao melhor denominador mesmo, doutora? Olha, eu acho que eu vou dar uma explicada de uma situação ao qual a gente precisa entender. Existem 3 tipos de realidades, tá? A realidade antes da pandemia, a realidade durante a pandemia e a realidade pós-pandemia, que ninguém sabe o que vai acontecer. E essa pós-pandemia, eu acho que é que mais todo mundo está temendo, tá? Antes da pandemia, a gente tinha uma lei, aplicava. Se eu tinha dinheiro ou não para pagar o aluguel, se eu tinha ficado desempregado ou não, eu podia, como coloquei, entrar com pedido liminar de despejo e cobrar o aluguel. Ponto. Não se olhava para se a pessoa perdeu o emprego ou não, ou se a loja não estava faturando, não estava tendo uma venda para a loja. Durante a pandemia, veio pela nossa realidade B, o que aconteceu? Todo mundo parou. Foi todo mundo afetado. E nesse momento que todo mundo foi afetado, toda a cadeia, um deve para o outro, que deve para o outro, um tem que pagar o outro, receber de outro, toda a cadeia, todo um sistema foi prejudicado. Então, se a gente não forçar uma mediação, fazer com que as pessoas tenham empatia, um acordo, a gente tem que intervir em quê? A lei, por exemplo, de locação, ele dá o poder de o locador ter uma liminar para conseguir o despejo. Então, eu entro lá no judiciário e falo, olha, não me pagaram, estão me devendo 3 meses de aluguéis, por exemplo, vou lá, vou entrar, eu quero uma liminar. O juiz vai lá, peraí, realmente, preencheu os requisitos, pagou a caução, tal, tô dando liminar. Esse era um poder que o locador tem. Com esse poder, diante da nossa realidade pandemia, diante dessa realidade que está todo mundo prejudicado, com redução de salário, proibição de funcionamento, você imagina só se não tivesse uma intervenção
Por que eu falo que porque as pessoas não querem negociar, as pessoas falam assim, não, eu não tô nem para você, eu tenho que receber esse dinheiro, se você não quer alocar, tem quem queira, então eu vou forçar. E aí entra com uma liminar. Por esse motivo, como a ideia é forçar uma mediação, um acordo, uma conciliação entre as partes, vem esse projeto de lei e fala aí, peraí, você não tem poder, você é páreo, mas eu vou tirar o poder de ter uma liminar. Por quê? Eu vou forçar você a negociar, porque se você não tem uma liminar, você vai demorar no mínimo uns 6 meses, 8 meses para conseguir uma sentença para determinar o despejo. Seja melhor você negociar durante esse período e receber, ainda que seja 50%, 70%, e depois parcelar o restante, do que você esperar todo esse período da pessoa utilizando o seu imóvel, você não podendo ter essa liminar de despejo e ficar sem receber. Então, é um projeto de lei realmente para forçar as pessoas a pensarem que a realidade da pandemia é uma realidade que pede com que todos tenham um pouco de sensibilidade, um pouco mais de razão e que realmente se pondere, né, o lucro versus a possibilidade de pagar e a necessidade de morar, de residir ou de permanecer no seu... Tudo isso é o que esse projeto de lei preveu, analisou e falou, peraí, já que não está tendo bom senso entre algumas pessoas e vai chover de ações no judiciário, eu vou entrar nesse projeto de lei. Doutora, muito importante também perguntar, e quem tinha débitos aí anteriores a março, se enquadram no projeto de lei? Não, vamos lá. Esse projeto de lei, ele tem um artigo que ele prevê o seguinte, ações que foram ingressadas após 20 de março com pedido de liminar, de despejo, se aplica o projeto de lei, ou seja, está suspenso o direito de pedir a liminar. As ações anteriores, das pessoas que estão devendo anteriormente, já havia tido ação, tá? Aí, essas ações mantêm a regra normal, tem o direito ao despejo de liminar. Vai ocorrer uma grande discussão jurídica, que é o que a gente fala do direito intertemporal. O que é isso? Olha, será que, apesar do débito ter sido antes, a ação agora, em abril, por exemplo, será que eu não tenho esse direito? Porque já vinha antes, não tem como alegar, como o devedor, o locatário alegar que ele não estava pagando por causa, certo? E aí vai começar as discussões se isso não se aplica e vamos ter discussão e decisões para todos os lados, mas eu entendo que não vai se aplicar o projeto de lei para as decisões, tá? Aliás, para quem entrou com a ação durante, infelizmente vai se adequar a esse projeto de lei. Muito interessante, doutor. Agora vamos supor, né? As pessoas que passam por dificuldades, mesmo tendo débitos anteriores, elas podem negociar um desconto com o proprietário? Tem alguma coisa na lei que flexibiliza isso? Ou, na verdade, vai depender de cada proprietário? Na realidade, a lei de locação, por exemplo, ela fala que você pode discutir, tentar negociar sobre o seu aluguel após 3 anos do contrato, tá? Ok. Diante desse caso fortuito e força maior que nós estamos vendo, que é a pandemia, permite-se que as pessoas tentem renegociar, entrar com uma ação revisória, para tentar discutir sobre isso. Mas a gente tem 2 pontos na sua pergunta. Já estava devendo e agora com a pandemia as coisas se agravaram. O que eu posso fazer? O direito que todo mundo tem. Eu não preciso de lei. Não proíba eu negociar, que eu vou engessar aquele valor e aquilo fica. Não. Se as partes têm o poder do contrato, têm a autonomia da vontade, que fez com que aquele contrato acontecesse, fosse firmado, as partes também têm o poder de negociar. Então, o que eu peço? Eu devia 3 meses antes, ou 2 meses, ou 1 mês, se quer antes? Tentar falar, olha, eu estava à beira de conseguir um emprego, então já estava, mas com a pandemia acabei sendo demitido. O que é essencial? O essencial é, eu vou até o locador, demonstro o que aconteceu, comprovo o que aconteceu, peço para ele uma carência, ou então que não se aplique juros, correção monetária, parcela esse valor, para eu permanecer nesse imóvel. Mas o que vai determinar você negociar ou não, não é o débito que você tinha antes ou durante a pandemia, é a vontade das partes. Interessante, doutor. Agora, outro ponto que é muito falado, é possível, se eu quiser, eu tenho um imóvel comercial ou residencial e de repente eu estou passando
por uma dificuldade financeira. Através dessa lei, eu posso entregar esse imóvel sem pagar multa, doutora? Ah, essa é outra briga também que nós vamos ter no judiciário. Por quê? Imagino. E vai ter desses, já tem milhares de decisões, milhares não, mas acho que daqui em São Paulo já são 6.000 decisões, tá? Tanto a favor quanto contra, referente à Covid-19, referente à locação. O que vai acontecer? Eu tô com um imóvel, eu tentei negociar, diminuir, redução, carência, jogar para depois, tudo comprovado. Mesmo assim, o locador falou, não vou reduzir, não me importa qual é a sua situação, eu quero que você saia. Quero que eu saia, tá bom, mas não vou pagar multa. Você pediu para eu sair. Eu entendo que se ele pede para eu sair, ele tá pedindo o imóvel de volta, já que ele não quer que eu permaneça lá sem pagar e não quer de nenhuma forma conceder alguma coisa, abrir mão de alguma coisa, certo? Então, eu defenderia não pagar multa. Tá? E a gente tem, sim, dentro do Código Civil, o artigo 317, que dá essa possibilidade da gente falar, não se aplica multa, não se aplica correção, não aplica nada, porque não fui eu que não quis pagar, por exemplo, não fui eu que quis devolver o imóvel para ter a multa, foi você que pediu, eu só pedi uma redução e pedi para postergar bastante do valor remanescente. E aí eu acho que dá para discutir isso no judiciário e falar, não vou pagar mora. Agora, tem decisões falando que, independente de qualquer coisa, não houve uma mudança no contrato. Tá? Existem juízes que estão alegando e estão indeferindo o pedido, por exemplo, de isenção de multa, mas é a alegação do seguinte: nada mudou, o imóvel está disponível. Se você tivesse perdido o emprego antes da pandemia, você ia devolver o imóvel do mesmo jeito? Ah, eu iria, então você estaria rescindindo o contrato. Agora, só porque é pandemia, quer dizer, então, que eu tenho que dar um outro olhar para uma mesma situação jurídica que anteriormente eu decidiria que você deveria devolver o imóvel e pagar a multa, e agora, por causa da pandemia, simplesmente eu vou desconsiderar o contrato. Pois bem, os dois julgamentos, as duas formas de interpretar a lei estão corretas. Por isso que vai depender muito do caso concreto, e por isso que vai, infelizmente, vai parar no judiciário, partes não chegarem num acordo. Correto, doutora, é importante, né? A gente tocou muito no assunto, né? Residencial, pessoa física, porque é isso que a gente discutiu até agora. Mas eu lhe faço uma pergunta. E o comerciante que está com o seu imóvel aí alugado, né? Tem o seu negócio, porém está fechado aí há 2 meses, pode ficar 3, 4, 5 meses, ou até mais, né? A gente não consegue prever isso. Ou seja, ele parou de ter movimento, ele parou de ter faturamento e o gasto de aluguel continua o mesmo. Esse sim pode ser beneficiado, doutora? Olha, eu defendo que sim, tá? Mas com a seguinte também requisito para você negociar um aluguel. É necessário que o aluguel de um imóvel para fins comerciais, que eu só consigo locar para fins comerciais e não para fins residenciais, certo? Eu preciso comprovar ele fim comercial, eu preciso comprovar que houve um impedimento do meu funcionamento pelo governo. Então, por exemplo, eu não posso alegar que a minha farmácia está proibida de funcionar, porque não está. Então, eu não posso pedir isso. Mas, como eu, por exemplo, lanchonete, ou então uma cervejaria artesanal que você precisa ir lá, não tem como eu entregar delivery. Tem muito caso acontecendo por causa disso. Meu produto é muito específico para o conforto, para a atenção do cliente no meu estabelecimento. O delivery não paga as minhas contas. Pois bem, aí eu acho que a gente consegue sim conseguir uma liminar, conseguir um abatimento, uma redução por via judicial, o locador não queira diminuir, desde que se comprove que houve realmente a diminuição ou restrição ou proibição do seu funcionamento, que houve sim também um abatimento, uma diminuição do seu capital de giro, né, do fluxo de caixa, do seu faturamento. É necessário comprovar isso. Tá? Por que a gente fala que é necessário comprovar? Porque houve um fato superveniente diante de uma invisibilidade, somado ao quê? A uma onerosidade excessiva. O que trouxe essa onerosidade excessiva? Eu não faturo nada. E eu só coloquei esse imóvel porque eu tinha um comércio, eu tinha um restaurante, eu tinha um salão de cabeleireiro que eu poderia usar. Então, perdeu o fim, porque eu não tenho nem a licença para funcionamento desse imóvel, porque essa licença temporariamente está parada, tá suspensa. Por quê? Porque eu tenho um decreto do governador proibindo o meu funcionamento. Ou seja, mudou-se a realidade, entendeu? Mudou a realidade. Eu não estou só com o imóvel disponível. Ele
em partes, porque para fins comerciais ele não está disponível, entendeu? Então, essa é a linha que muitos advogados e muitos juízes estão autorizando a redução, a intervenção do Poder Judiciário nas relações, para reduzir o aluguel, né? Olha, é muito interessante. Dentro dessa linha, doutora, depois de esgotadas as tentativas de uma renegociação, de um pedido de desconto, carência, o que for preciso, como deve ser tomada a medida jurídica? É possível que se peça um desconto, um abatimento, uma carência via judicial? Super possível. A gente entra com uma ação revisional, tá, de aluguel, com base na questão da onerosidade, previsibilidade, tá, bem como o concreto possa funcionar. E o que os juízes estão ponderando, tá? Além do pedido da redução, por exemplo, eu entro com um pedido de 50%. E aí, o que o juiz vai olhar? Ah, tá bom, então seu faturamento caiu, você está proibido, realmente as suas condições de funcionar está limitada, está restrita. Ótimo. Mas o juiz também tem que olhar o quê? O locador é proprietário, que ele simplesmente tem dinheiro de sobra. Às vezes, e muitas das vezes, o locador depende para sobreviver do valor desse aluguel. Então, o que está se ponderando muito no judiciário, tá? Está realizando a análise do poder do locador, análise econômica do poder do locador e a análise da possibilidade do locatário em pagar. E está se tentando chegar numa proporcionalidade, de uma forma que o locatário consiga contribuir com alguma porcentagem e que o homem consiga sobreviver com esse dinheiro. Então, é possível com esse pedido, desde que se demonstre todo o valor que faturou, deixou de faturar e o quanto você consegue pagar, bem como observar o locador, qual a porcentagem que ele consegue sobreviver dessa redução, para que se possa ter uma sentença com um senso de justiça, entendeu? Porque a justiça é muito relativa, mas com um senso de razoabilidade, que é isso que está se buscando no judiciário, porque as partes não conseguem ou não chegam, né, a um acordo. Interessante, doutora. Agora, outro fator que é importante analisar. Eu tenho visto aí muita crise nos condomínios em relação à cota condominial, que muitas pessoas, quando deixam de pagar, até perdem o apartamento. E daí nós vamos para um outro lado também. Geralmente, quem tem um contrato de aluguel se dispõe a pagar o condomínio também. Isso geralmente está em contrato, né? Eu gostaria de saber, primeiro, né, como funciona a questão do condomínio. E segundo, é obrigação do inquilino pagar o condomínio, do proprietário. No caso do inquilino não pagar o condomínio, ele entra na inadimplência do aluguel também? Como é que funciona? O condomínio, a gente tem que enxergar ele como uma empresa. Só que ele é uma empresa que ele não tem fins lucrativos, tá? Então, é uma associação, vamos pensar assim. Tá? Uma associação que ela precisa das cotas condominiais para ela se manter, para ela sobreviver. Então, por exemplo, para eu ter uma piscina limpa, para eu ter uma portaria, eu ter uma quadra, uma luz, o elevador funcionando, eu preciso pagar essas contas. Isso, a cota condominial, ela é uma obrigação do proprietário em pagar. Ponto. Ah, mas e se o imóvel é tirado? A maior parte, posso dizer que 99,9% dos contratos de locações determinam que o locatário pague condominiais, certo? Ou seja, não tem como negociar essas cotas condominiais. Uma das coisas que a gente está instruindo as sociais com o locador eu vou pagar a cota condominial e 1/3, 30%, metade do aluguel para poder manter e não te deixar nem inadimplência com o condomínio, porque a inadimplência é do locador, apesar da obrigação ter sido repassada para o locatário, tá? Mas a obrigação legal eu vou cobrar o locador, o proprietário, não o locatário, tá? Então, a gente tenta isso. O locatário paga a cota condominial e uma parte da locação, ou não pagar o valor do aluguel, só paga as cotas condominiais, porque deixar a inadimplência das cotas condominiais abertas e, por exemplo, vamos supor que se você fala de eu acho que dá para relevar, mas vamos supor que de 200 apartamentos, metade está inadimplente, a conta não fecha, eu não consigo, eu não tenho fundo de caixa,
dentro de um condomínio para pagar essa inadimplência, né? Ou seja, por isso que eu sou obrigada, tá? Isso é uma das grandes preocupações das pessoas, é que eu tenho que pagar as contas condominiais, porque, caso contrário, eu tenho o risco de ir para o judiciário, enfrentar uma ação de execução de cotas condominiais e chegar até perder o meu imóvel. Isso. E, doutor, é uma das únicas dívidas que fazem a pessoa perder até quem é aquela pessoa, né, que tem o único imóvel, né, que teoricamente não pode ser executado por dívidas, a cota condominial está entre essas exceções, né, doutora? É isso da empenhorabilidade do imóvel que a gente chama que é o bem de família, né? Então, para você entender a tamanha importância do pagamento da cota condominial. Por isso que é algo que é fiável. Lógico, às vezes você acaba atrasando uma ou duas, vezes fala, posso parcelar? Depende muito da autorização do síndico e do conselho, e depende da quantidade da inadimplência do condomínio também, mas alguns condomínios quando começou a pandemia, fizeram uma campanha, venha demonstrar o que está acontecendo com você antes de ficar inadimplente, justamente para equilibrar o fluxo de caixa do condomínio e também tentar ter uma previsibilidade da quantidade de pessoas que poderão ficar inadimplentes. Isso faz com que as partes, tanto o condomínio quanto o condômino, independente se é locador ou locatário, né, no caso aqui o condômino em si, ele consiga demonstrar para o síndico, falar, olha, eu vou conseguir pagar só daqui 2 meses, porque meu contrato por 2 meses. E aí eu volto a parcelar esse débito, não precisa entrar com ação judicial, não, me dá só esse tempo. Pô, legal, evita gasto com o judiciário também, porque tem gasto para o condomínio. E lógico que 1, 2 meses, eu acho que é uma questão visando sempre o fluxo de caixa do condomínio, mas que as pessoas possam chegar e aí sim negociar, entendeu? Mas o que é necessário? Antes de se tornar inadimplente, você vá até o síndico, vá até o conselho e expõe, fala, olha, eu vou precisar de 3 meses, daqui 3 meses você parcela para mim assim, assim, assado, porque eu vou ficar processo com o contrato suspenso, ou então está suspenso meu comércio e tudo mais, e ou então eu posso pagar só 20%, e assim vai. É possível negociar, não é o ideal, não é, porque depende muito do fluxo de caixa e da aprovação do conselho, e até, muitas vezes, da aprovação de uma assembleia, tá? Mas é possível fazer isso, mas sempre pensando que o cota condominial é essencial. Legal, doutor. Uma outra questão que é muito importante e a gente já conversou sobre isso no programa, mas eu acho legal reiterar. No caso, a pessoa tentou todas as formas de negociação com o proprietário, não obteve êxito, a pessoa abandonou o imóvel. Quando isso for para a justiça, essa multa, o juiz pode levar em conta que houve boa-fé do inquilino ao tentar a negociação? Eu acho que quando que houve, tentou tudo possível, a boa-fé já está caracterizada ali. Olha, eu tentei o máximo não rescindir o contrato. O locador não deixou, desculpa, eu não tenho como pagar uma multa e eu não tenho como continuar com um ponto ao qual eu não vou conseguir cumprir. Por eu não conseguir cumprir diante da pandemia, de um caso superveniente se tornou extremamente ruim agora, eu entendo que se a pessoa não está disposta a ceder um pouco, eu entendo que eu também não tenho como pagar uma multa moratória, porque eu não deixei de cumprir porque ou eu tive culpa, eu simplesmente fui impedido. Essas alegações, gente, é totalmente plausíveis. Se isso vai ser aplicado em imóveis residenciais, volto a dizer, vamos depender do juiz. Por quê? Justamente porque entendem que não é cabível para uma locação de imóvel residencial, justamente porque o imóvel está disponível, não foi ocorrida nem restrição para a utilização residencial. Como será aplicado essa questão de superveniência, de imprevisibilidade? Existem juízes que entendem que, olha, o fato superveniente não foi a pandemia, ou então a imprevisibilidade não foi a pandemia, na realidade foi causada pela pandemia o fato de eu ter tido reduzido 70% do meu salário, e foi isso que gerou uma onerosidade excessiva para mim. Portanto, eu não entendo que eu tenho que pagar a moratória, visto que eu tentei negociar de todas as formas para eu permanecer e dar continuidade ao contrato, e posteriormente só eu pagar. É só isso. E assim, eu acho que existem argumentos e possibilidades da gente conseguir negociar a questão da mora, e se não tiver negociação, levar para o judiciário demonstrando tudo que é possível, que você tentou negociar, toda a sua condição também de salarial, da sua
o seu financeiro e tudo mais, para que você possa levar para o judiciário que não há dolo pagar uma multa moratória. Agora, doutora, muito interessante também, dentro desse contexto, a gente informar a população. Chegando a um acordo com o inquilino, como deve se documentar isso para que não haja futuras reclamações ou mal-entendidos no futuro? Olha, eu sempre vou dizer, formalize tudo por e-mail, não é por WhatsApp, tá? Quais são alguns problemas que nós estamos tendo aqui no escritório, por exemplo? Muitas imobiliárias estão home office. Logo, não existe. Elas estão passando o WhatsApp delas, dos próprios corretores que tomam da supervisão mais. O WhatsApp fica uma coisa assim, um fala com o outro que fala com o outro, ou fica perdida a conversa, aí manda áudio, manda escrito. Você trazer tudo isso para um processo digital, eu vou precisar ou fazer uma ata notarial, que é super cara, ou vou ter que transcrever e pedir para a pessoa assinar, para poder algum tipo de seriedade, veracidade para esse documento, ou seja, fica muito difícil essa prova. Não que não possa ser utilizada, mas a gente pede para utilizar o sistema o quê? O e-mail. Formaliza as coisas por e-mail, escreve bonitinho, faça uma minuta, um aditamento desse contrato. O que seria um aditamento? Fala, olha, a gente tem um contrato que eu tenho que pagar 3 mil, mas nós acordamos que durante a pandemia eu vou pagar apenas R$ 1.000 e que posteriormente será parcelado em 10 vezes a partir de setembro. Formaliza por e-mail ou faça uma minuta, um aditamento desse contrato e isso. Assine, digite a assinatura, encaminhe um para o outro e armazene. Após a pandemia, as pessoas puderem voltar atividades. Leve o aditamento, peça assinatura, reconhecimento de firma das partes, para deixar guardadinho, que é uma forma de evitar qualquer tipo de má fé, de má conduta, de má intenção de uma das partes. Doutor, importante também, né, até para finalizar esta entrevista, é possível que o proprietário do apartamento ele cobre esse desconto depois, lógico, caso havendo acordo? É possível que se protele esse pagamento desse período de pandemia? Sim, é super possível, dependendo do acordo. Então, por exemplo, a gente está tendo vários acordos. Acordos o seguinte, vou te dar um abono, uma isenção. Isenção quer dizer, não precisa me pagar total o valor cheio. Então, não precisa me pagar R$ 3.000, pode me pagar só 1.500. E também tem um tipo de acordo que, olha, você não vai vou te dar um desconto de 50%, pagar 1.500, mas esse 1.500 que sobrou, você vai começar a me pagar quando? Em setembro? Você vai parcelar esse valor? É totalmente possível a negociação, desde que esteja tudo registrado e de acordo com as duas partes, locador e locatário. Doutora Bruna, eu quero agradecer a sua participação nesse Alesp Conecta de hoje aí. Quero recebê-la mais vezes aí para tirar essas dúvidas aí da população. Muito obrigado, viu? Obrigada, eu que agradeço. Estou sempre à disposição. Este foi o Alesp Conecta de hoje. Falamos aí da flexibilização da lei aí das relações jurídicas do aluguel em tempos de pandemia. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.